texto base de hoje é Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao 39. A cura da sogra de Pedro. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos, e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos, de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o lhe disseram: todos te buscam. E ele lhe disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Amém? Então nós vemos hoje a cura da sogra de Pedro. Nós vemos que após Jesus eles saírem da sinagoga, eles foram para a casa de Pedro. E lá a sogra de Pedro se encontrava deitada com febre. Então eles falaram para Jesus que ela estava com febre, e Jesus entrando, pegou ela pela mão e levantou, e a febre dela imediatamente saiu. E nós vemos aqui no texto algo que chama a atenção, que imediatamente ela começou a servir eles. Ela estava doente de cama, e logo após Jesus curar ela começou a servir as pessoas. Então o que nós aprendemos? Qual a lição para as nossas vidas? É que quando Jesus ele nos cura, ele nos liberta, nós temos que servir. Ele não cura, ele não nos liberta para que nós sejamos só mais um, não. Ele quer que a gente venha servir, que a gente seja um discípulo dele, servir. Então ela começou a servir eles. Então nós vemos aqui que eles trouxeram muitas pessoas enfermas e muitas pessoas endemoniadas, e Jesus curou todos. E nós vemos no texto que ele não deixava os demônios se manifestar, porque os demônios sabiam que ele era o Filho de Deus. Nós aprendemos aqui que os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus. Muitas pessoas duvidam da existência de Deus, duvidam de Jesus, mas aqui os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus repreendia para que eles não falassem. E continuando o texto, nós vemos que Jesus ainda levantou, ainda quando estava escuro, e saiu para um lugar deserto e foi orar. O que nós aprendemos com Jesus aqui? Jesus, sendo Filho de Deus, ele ia orar. Então nós temos que orar, nós temos que passar tempo na presença de Deus, orando, buscando a direção de Deus, o que ele quer para as nossas vidas. E nós aprendemos aqui com o próprio Jesus, que ele saía cedo para orar, para falar com o Pai. E essa é a lição que ele deixa para as nossas vidas, que nós precisamos passar tempo na presença de Deus, conversando com o nosso Pai, que é Deus. Então nós vemos que os discípulos foram atrás de Jesus, e quando eles encontraram Jesus, eles falaram para Jesus que as pessoas estavam buscando Jesus. Então Jesus fala para eles ir para as aldeias vizinhas para que Jesus pregue para as pessoas. Que muitas pessoas queriam ser curadas, queriam ser libertas, mas Jesus queria, além de curar o físico daquelas pessoas, Jesus queria curar a alma, curar o espírito daquelas pessoas, que é ensinando para elas, trazendo a palavra de Deus para elas, para que elas viessem a aprender, além de elas ser curadas, que elas pudessem a seguir Jesus, ser servos de Jesus. Jesus não quer só curar o nosso corpo, nosso físico, ele quer curar nossa alma, nosso espírito, para que nós, depois que nós sejamos curados, nós possamos ajudar outras pessoas. Porque uma pessoa curada só no corpo, ela não pode ajudar outras pessoas, mas quando nós somos curados no corpo e no espiritual, na nossa alma nós somos curados, nós desejamos a servir, a ajudar outras pessoas. Então nós vemos aqui no texto que eles foram
pelas aldeias vizinhas, e Jesus foi pregar para as pessoas. Ele fala, porque para isso vim, que ele veio para ensinar, ele veio para pregar o evangelho do arrependimento, para pregar o reino de Deus que se aproxima, que estava próximo. Então, nós vemos aqui que na sinagoga ele ensinava por toda parte e expulsava demônios. Ele sim queria curar o físico das pessoas, mas o mais importante que ele queria era curar o emocional, o espírito, a alma, para que as pessoas pudessem, com as próprias pernas, querer seguir Jesus, querer conhecer mais Jesus, aprender de Jesus aqui. Então nós vemos aqui que ele realizou muitas curas de muitas enfermidades e expulsou muitos demônios, mas ele não fala que ele veio só para curar, ele fala que ele veio para pregar, para ensinar o que Deus tem para as nossas vidas. Qual é a grande lição que nós aprendemos com esse texto? A sogra de Pedro, ela estava doente, enferma, de cama. Jesus curou ela, mas Jesus só não curou o corpo, Jesus curou o espiritual dela, a mente dela, a alma dela, que logo após ela ser curada, ela já saiu servindo. Então nós aprendemos aqui que depois nós sermos curados por Jesus, nós temos que servir a Ele, buscar viver em obediência a Ele. E Ele nos deixa de lição que Ele veio para pregar. Ele não veio só para fazer cura do corpo, mas ele veio para curar a alma, para curar o espírito. E nós vemos aqui no texto também que Jesus, ele orava, ele tirava tempo conversando com o Pai. Então a lição para a nossa vida, nós temos que tirar tempo conversando com o nosso Pai. Buscar sempre orar, ter hábito de orar todos os dias. Ter um lugarzinho lá de oração na nossa casa, um lugar que nós conversamos com o nosso Pai, o nosso secreto, ali onde nós falamos tudo que nós precisamos falar com o nosso Pai, que o nosso Pai é nosso verdadeiro amigo, aquele que nunca nos abandona, aquele que sempre vai estar à nossa disposição para conversar conosco. E aqui nós aprendemos com Jesus que nós precisamos falar com o nosso Pai, nós precisamos orar, gastar tempo, dedicar tempo de oração para falar com o nosso Pai. Mas nós aprendemos também que após nós sermos curados, nós temos que servir. Jesus, ele não quer só a cura do nosso corpo. O mais importante para Deus é a cura da nossa alma. Porque só a cura do nosso corpo, ela não garante a nossa salvação. Nós podemos ser curados no corpo e ainda assim ir para o inferno. Mas Jesus, ele quer curar a nossa alma. Que a partir do momento que nós sejamos curados a nossa alma, se nós buscamos a conhecer Jesus, nós desejamos estar com Jesus mais tempo, a aprender com Jesus, a ter tempo de oração com Jesus. Quando nós recebemos ele no nosso coração, nós somos curados também no nosso espírito. Então nós temos a salvação. Nós podemos ter a certeza da vida eterna com Jesus. Então por isso que Jesus, ele não quer só curar o corpo, ele quer curar a nossa alma, o nosso espírito, para que nós possamos querer mais dele, aprender mais com ele, aprender a orar, a querer ser servo dele, a servir, e através das nossas vidas muitas outras pessoas conhecer a palavra de Deus. Porque Jesus, nós vemos aqui que ele veio para pregar. Porque foi para isso que eu vim, que ele veio para pregar o reino de Deus, que o reino de Deus está próximo. Então ele quer usar as nossas vidas para que nós viemos a servir a ele, levando a palavra dele. Porque ele deixa aqui nas escrituras todos os evangelhos, o que ele quer, o que ele ensina. E nós, como discípulos dele, como servos dele, nós podemos levar o que nós aprendemos com ele para outras pessoas que ainda não conhecem. Então, após nós sermos curados, nós temos que levar o ensinamento de Jesus para outras pessoas, que muitas outras pessoas possam ser curadas no físico e possam ser curadas no espiritual, na alma, para que elas venham aceitar Jesus e ter a salvação através do sacrifício de Jesus. Que Jesus morreu na cruz, ele morreu por todos aqueles que aceitam ele como Senhor e Salvador. Porque o sacrifício dele não alcança todos, só aqueles que olham para ele e buscam a viver em obediência, se entregam para ele. Aí o sacrifício dele foi válido, mas ele quer nos usar como instrumento nas suas mãos. Ele quer nos usar assim como a sogra de Pedro, ela foi curada, ela começou a servir. Então a grande lição é que nós temos que buscar a servir, nós temos que gastar tempo a orar, sempre estar falando com o nosso Pai.
para que nós venhamos a se fortalecer a cada dia mais e o Senhor possa nos usar a cada dia mais. Obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem de hoje, que nós vemos o grande exemplo que a sogra de Pedro, ela serviu as pessoas. Nós temos que servir, nós temos que buscar a viver em obediência a Ti. Obrigada, Senhor, por essa mensagem maravilhosa, que o Senhor deixa bem claro aqui, que o Senhor gastava tempo orando, conversando com o Pai. Nós temos que orar, conversar com o nosso Pai. E nós aprendemos aqui com o Senhor também que o Senhor veio para pregar a palavra, para levar a palavra, levar os ensinamentos para as pessoas. Prepara sempre o nosso coração para que nós possamos levar a Tua palavra para muitas pessoas. Que nós sejamos um canal de bênção para muitas pessoas. Que através da nossa boca o Espírito Santo saia e toque em muitos corações. Que muitos venham se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para Ti, Pai amado. Usa-nos, Senhor, como um canal de bênção. Prepara o nosso coração, Senhor, para ser um celeiro da Tua palavra, que no nosso coração a Tua palavra venha fazer morada e seja guardada no nosso coração e seja fortalecida e que nós possamos levar para muitas pessoas a Tua palavra, o Teu ensinamento, que nós vemos aqui como grande lição para as nossas vidas, que nós temos que servir e nós temos que viver em obediência a Ti, e nós aprendemos com o Senhor que nós precisamos orar, precisamos dedicar tempo para falar com o nosso Pai, porque o Senhor veio e nos deixou de lição, nos deixou com um grande ensinamento, que nós precisamos conversar com o nosso Pai diariamente, ter tempo para conversar com o nosso Pai. E que o Senhor veio não somente para curar o nosso corpo, mas para curar a nossa alma, o nosso espírito, que nós possamos ser fortalecidos no Senhor, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.